Graça, paz, amor, alegria, fé, esperança, bondade, que é justo e verdadeiro e amoroso, esteja na vida de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados irmãos, venho hoje, nessa gravação, falar com vocês que Jesus, Ele falou o seguinte: eu não vim trazer paz sobre a terra, vim trazer espada. Então, irmãos, a palavra de Deus nos afirma o seguinte, Mateus 5, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado o pobre em espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, essa palavra aqui, que o Espírito Santo de Deus fala conosco, pobre em espírito. O que é pobre em espírito? Somos nós, irmãos, que acreditamos somente no Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é Ele, que é o nosso guia, que é a nossa luz nesse planeta ou em outro, nessa dimensão ou em outra. O Espírito Santo de Deus é conosco. Não vamos nos acovardar de sermos verdadeiros, não. A mentira está querendo sufocar os verdadeiros. Mas a verdade, ela prevalece. Mas nessa terra, Jesus, ele falou que ele é a verdade. E Jesus não pediu para você simplesmente conhecer ele e não praticar, não. Ele falou: pratica as minhas práticas. Jesus falou, e eu estou ensinando vocês aqui, lavando os seus pés, uma passagem que lavou os pés dos discípulos, falando da seguinte forma conosco: vocês têm que ser humildes para vocês vencerem. Olha para vocês verem. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Está vendo, irmãos? O reino dos céus é nosso, porque nós somos pobres em espírito. Quando as lutas vêm as pelejas, as tristezas, as decepções, mas o Espírito Santo de Deus está em nós. Esse Espírito Santo é que nos dá a vida. E esse Espírito Santo, ele é a essência de Deus nessa terra. Toda a terra está cheia da tua glória. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus está em todo lugar. O Espírito Santo da verdade está em todo lugar, principalmente dentro de você. E para nós conseguirmos conectar nós com a fonte da vida, que é Deus, devemos praticar as práticas de Jesus. Que as nossas palavras sejam as palavras dele. Que as nossas atitudes sejam as atitudes dele. Que o Espírito Santo da verdade tenha misericórdia de nós, hoje e sempre. Porque nós somos 100% dependentes de Deus. Deus Pai, Ele que nos acordou hoje. Ele que te deu a vida, Ele que me deu a vida. E Ele falou: ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e seu entendimento.
E ame seu próximo como a si mesmo. Esses dois são os dois principais mandamentos. Não adianta nós praticarmos tudo e não praticarmos esses dois. Irmãos, agora a prática é a verdade. Sermos verdadeiros. E firmarmos nos pensamentos positivos. Repreende toda força negativa, todo pensamento negativo de tristeza. Porque você já é um vencedor. Se você acordou e entendeu que você está nessa terra, você é um vencedor. Em qualquer lugar que você acordar, que você entender que você está, você é um vencedor. Coloca isso no seu coração, na sua mente. Nós devemos andar com Deus por amor. Devemos viver essa essência do Espírito Santo que está dentro de nós por amor. Devemos firmar na verdade, naquilo que nós falamos, por amor. Porque tem duas formas de você sentir que você está fazendo a coisa certa. Ou fazendo por medo, ou por amor. Por medo, o Espírito Santo da verdade, ele é perfeito. E ele já te abençoou. Então você vai chegar até num determinado ponto e não vai passar, porque é por medo. Agora, quando você vai por amor, você vai em qualquer lugar. Por amor, tudo que você for fazer vai prosperar. Vai fazer um alimento para sua família, faça com amor. Vai fazer um carinho no esposo, na esposa, faça por amor. Está indo numa viagem, viaja por amor. Porque Jesus Cristo falou conosco. Não mintai, não mente não. Vive a verdade. E não fazei aquilo que você não quer fazer. Por quê? Deus, ele falou conosco da seguinte forma. Você tem que fazer aquilo que o seu coração está feliz em fazer e não a sua carne. Mas o meu coração é minha carne, Daniel, é. Só que o sentimento que há no seu coração é que você não vai fazer, não quer fazer, mas a carne quer, aí você fez errado. Porque se falou para não fazer, quer dizer que a alegria dele estava em outra coisa. E não naquilo que a carne está querendo, está pulsando, está empolgando para ir. Aprenda a conhecer a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Jesus, a verdade. E o Espírito Santo de Deus, a vida. Deus abençoa ricamente a vida dos irmãos. Brother Luiz, Deus abençoa a sua vida. Sister Marinês, Sister Nabi, Deus abençoa a vida de vocês ricamente. Hoje e sempre. Onde vocês estiverem, lembre, ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e seu entendimento. E ame seu próximo como a si mesmo. Sejam verdadeiros e não abram mão da verdade. E firma nos pensamentos positivos. Repreende todo pensamento negativo em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo vivo. Deus abençoe a vida de vocês e já estão abençoados. Amém. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso. Abençoa todas essas pessoas, Pai, neste momento, em nome de Jesus, hoje e sempre.